mulheres incríveis para falar sobre como consumir consciente, usando o que você já tem, dicas de estilo e as tendências em consultoria de imagem para o mundo pós-pandemia. Então, como vocês podem ver ali na imagem, será que você realmente precisa de mais uma blusinha? Então, como ter um guarda-roupa consciente? E aí eu queria que a Guide contasse um pouco para a gente iniciar a história do seu guarda-roupa, Guide. Oi, bom dia para todo mundo. Eu sou a Guide, sou consultora de estilo e criadora de conteúdo. Tenho um canal no YouTube e um Instagram em que eu compartilho um pouco dessa jornada de moda e tudo que eu descobri. A história do meu guarda-roupa é bem interessante porque ele pautou também a minha profissão hoje, né? E eu sempre falo assim, quando eu comecei a trabalhar, entrei no mercado de trabalho, tudo que eu queria comprar com o meu primeiro salário era mais uma blusinha, né? Então, assim, eu fui acumulando mais e mais blusinhas no meu armário, até que chegou uma hora que eu tinha um monte de blusinhas, de roupas, um monte de coisa, demorava para ir me vestir, não me sentia confortável com o que eu estava vestindo. Então, quem não se identifica com isso, né? De ter um monte de peça no armário, olhar lá e nem saber mais o que você comprou, porque na época eu só queria comprar, eu tinha dinheiro, finalmente. Então, num desses devaneios, um dia eu resolvi fazer um desafio em que eu ia ficar 30 dias sem repetir nenhuma peça de roupa. O objetivo era usar tudo que eu já tinha, pelo menos mais uma vez, e descobrir se eu gostava daquilo, se eu não gostava, como é que eu poderia usar aquilo de outras formas. Então, depois desse desafio, em que eu fiquei os 30 dias, eu redescobri todo o meu armário e eu vi que essa experiência mudou muito a minha vida. Conhecer o meu armário mudou a minha vida. Então, a partir dali, eu fui me aprofundando cada vez mais, criando desafios diferentes, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas estamos aqui por conta disso, pelo motivo de eu ter conhecido todo o meu armário pela primeira vez. Bom, aqui tá a Guide, né, Guide? Olha, você realmente tem um armário assim que é só uma arara? Tenho mais uma arara, não é só essa daí, mas eu tenho tudo em arara claro, eu trabalho com moda, né? Então eu acho que eu tenho um pouco mais de roupa do que eu precisaria. Mas ainda assim é bem menos do que as pessoas imaginam. Quando elas vêm aqui em casa e falam, mas é só isso? Parece que você tem uma sala inteira, né? Então não é tanta coisa, não. Muito bom. O legal é que ela é super criativa e tá sempre com coisas que parecem novas. Porque eu, por exemplo, sempre me acostumo a usar as mesmas peças. A gente tem as peças que estão na frente e acaba usando sempre as mesmas coisas, né? Então, ser criativa, assim, na hora de compor, eu acho que está muito no processo de você entender o que você tem e visualizar, né? A forma de organizar o guarda-roupa também faz Exatamente. diferença. Por isso que as pessoas acham que eu tenho um guarda-roupa maior, porque por mais que eu repita várias vezes, e são peças coloridas, como vocês estão vendo aí, o jeito de combinar é sempre novo, então parece que sempre é uma coisa nova no armário. Super legal. E aí a Fer, conta pra gente, Fer, como é que é a história do seu guarda-roupa? Oi, pessoal. Bom, eu só primeiro queria agradecer, na verdade, por estar aqui, porque para mim é muito louco pensar que a Guide, pelo menos, eu já seguia há muito tempo, acompanho o conteúdo dela há muito tempo, e estar com vocês hoje de dia, para mim, é muito especial. Enfim, estou bem feliz de estar com vocês hoje aqui. A história do meu guarda-roupa, ela mudou muito ao longo dos últimos anos. Primeiro porque eu sou formada em Direito, então o meu guarda-roupa ele era bem formal, bem quadradinho. Eu sempre fui colorida, mas eu me descobri muito ao longo desses anos, principalmente em função das minhas últimas experiências de trabalho. Então, eu mudei para a área da moda há 3 anos atrás, quando eu morava em San Diego, lá na Califórnia, né, nos Estados Unidos. E uma das minhas primeiras experiências de trabalho, eu lembro direitinho de eu pensando no momento, falando, nossa, agora que eu vou mudar de área, então, que eu resolvi fazer isso, eu vou me esforçar muito para eu trabalhar na empresa que eu mais admiro, que eu mais gosto, porque o meu raciocínio na época foi começar a trabalhar no varejo, enfim, para começar de baixo mesmo, né? Porque seria uma outra área completamente diferente. Então, para conseguir entender como as coisas funcionavam, eu resolvi começar a trabalhar dessa forma. Acho que até pode passar para a próxima, para já começar chocando já. Estão vendo? Uhum.
Então, essas fotos têm muita história. Desespero, né? Exato, todas elas fui eu mesma que tirei, são fotos minhas mesmo. Então, eu pensei, falei, nossa, vou trabalhar na Forever 21, que eu amo de paixão, tem um monte de blusinha lá, vou ganhar desconto de funcionário, vou comprar roupa nova. Esse foi o meu pensamento. Porém, foi muito impactante, porque eu fiquei lá no total 4 meses e pouquinho, e eu era responsável por 5 departamentos, pela organização mesmo, trabalho bem camelo lá na época. Então, era home, shoes, beauty, accessories e lingerie. Então, essa cena, principalmente da foto de baixo, dos sutiãs ali, era uma imagem que para mim era muito recorrente. Então, as pessoas tiravam coisas da gaveta, caía tudo no chão, os sapatos ali também, tudo caído no chão, e isso para mim era normal, a minha rotina era essa. Então, por coincidência, eu comecei a trabalhar nessa loja 2 semanas antes do Coachella, que é, né, o maior festival de música da Califórnia, então é um movimento louco que na loja já existia, só que era um negócio desesperador, assim, então eu percebia que existia uma parte de lixo atrás do depósito, que eu mesma jogava coisas fora o dia inteiro. Acessório quebrado, blusa rasgada, blusa furada, pisoteada, era surreal o negócio. Então, aquela experiência de trabalho que eu tinha almejado, pensar, nossa, né, vou comprar um monte de coisa, que delícia, me deu um baque. Primeiro por conhecer a logística inteira da empresa, administração, enfim, que isso é outro papo. Mas no dia a dia ali eu comecei a perceber que as pessoas não valorizavam as peças, porque, né, você consegue comprar uma blusinha por $2, $3. Então é tudo tão baratinho que se estragou, joga fora e compra outra. Então as pessoas que provavam mesmo não tinham cuidado com a peça, que por mais que tivesse etiqueta, você tivesse dentro da loja, eu pegava muita peça desfiada e rasgada dentro dos provadores. Então, por exemplo, essa outra foto das araras, eu fazia praticamente 3 ou 4 ciclos de arrumação nos 5 departamentos. Então, eu entrava às 4 horas da tarde e saía de lá, às vezes, meia-noite, 1 hora da manhã. Eu fiz isso por 4 meses. Então, meu Deus do céu, eu me canso só de lembrar dessa época. Já deu essas fotos. Mas, nossa, foi uma experiência incrível que eu agradeço até hoje, assim, porque me fez pensar muitos valores, muitas coisas internas. Então, essa primeira experiência foi muito impactante. Eis que, depois da Forever 21, eu descobri que tinha um processo seletivo na Nordstrom, que eu não sei se alguém não conhece, a Nordstrom é uma das maiores retail stores dos Estados Unidos. Então, eu fui de um extremo para o outro, porque na Forever, que eram peças muito baratas, essa loucura de compra, que me deu um baque, eu fui trabalhar, que acho que até pode passar para a próxima, Andy, por favor. Eu fui de um extremo para o outro, porque na Nordstrom eu era estoquista, então essa foto de steamer ali é a que mais me representa, porque, meu Deus, eu passava todas as roupinhas da Nordstrom quando chegava, eu era responsável, né, por receber essas coleções, postar a steamer e deixar para visual merchandising arrumar. Só que eu fui de um extremo para o outro, porque na Forever, que a qualidade das peças era um pouco inferior, tinha muita quantidade, enfim, foi bem extremo de quantidade versus qualidade. Porque na Nordstrom eu era estoquista, mas eu tinha acesso às peças da Gucci, Saint Laurent, Louis Vuitton, então foi realmente um extremo para o outro. E aí, nessa época, por mais que eu ficasse, né, passando steamer, foi o momento que eu comecei a realmente enxergar a qualidade versus quantidade, porque eu ficava lendo as etiquetas, reparando na cultura, como eram os botões, enfim, era bem eu comigo mesma ali reparando nessas peças, então foi muito de um extremo para o outro. E aí que eu comecei a realmente pensar nos meus valores, né, conseguir ver essa diferença. Eis que eu voltei para Curitiba há 1 ano e meio. E aí, o segundo clique foi quando eu comecei a fazer as minhas malas para voltar para cá, e eu reparei que eu trabalhei muito tempo na Forever 21, muito tempo na Nordstrom, mas todas as minhas peças que eu comecei a dobrar e colocar na mala eram peças de brechó. Então, me deu um nó, assim, porque eu não estava nem lá, nem cá,
e eu estava revendo muitos valores, mas tentando entender ainda onde que eu me encaixava, porque para mim o mundo do brechó, eu já consumia antes também, mas eu me fascinava cada vez mais para garimpar peças, que seriam peças únicas, peças que me representavam, então foi um outro raciocínio. Eis que voltei para cá, acabei fazendo a Frugali, que foi um evento, né, que a gente reuniu várias marcas locais também para expor, para divulgar isso, então ficou nessa cabeça, brechó, marcas locais, é onde eu me encontro hoje. Então, quanta coisa mudou, se for parar para pensar em 3 anos para cá, de uma pessoa louca que não cabia nenhuma meia mais em mala de viagem, que voltava para cara, e agora a última foto é do meu guarda-roupa e é isso, peça de verão, inverno, outono, tudo tá aí. E 80% é de brechó. Então, acho que é por aí. Tem muito para comentar sobre isso, mas essa trajetória, esse raciocínio me mudou muito hoje em dia. Fer, eu queria te perguntar só rapidinho, quando você fala que as peças tinham muita coisa que você jogava fora, é jogar no lixo mesmo? Jogar no lixo de verdade, no lixo. Ai, porque aí a gente, claro, é um outro assunto, até que a gente vai tratar amanhã, no próximo webinar, mas as empresas têm que se responsabilizar pelos produtos delas, né? Não é possível que se produza e se jogue num lixo comum, né? Então, isso é muito assustador, assim. Era surreal, por exemplo. Desculpa, Aline, diga. Não, só para a gente, é uma discussão que a gente sempre tem, desculpa me intrometer assim, mas é uma dificuldade que a gente vem analisando cada vez mais, é saber o destino disso. Porque a gente vai ter peças que não sabe para onde levar além da doação, nem aonde reciclar, e nem tem mais o que fazer com aquela peça, né, Fê? Então, a gente está levantando esses pontos para entender o que a gente faz com a peça que a gente não quer mais. Além de doar, além de ir para o brechó, além de ir para outras iniciativas, e evitar esse momento de, agora não tenho mais nada, eu tenho que jogar no lixo. Tá? Só uma questão aí. Eu realmente eu não sei, até um assunto que me interessa também saber mais profundamente, mas a gente não tinha acesso, eu não sei para onde eles encaminhavam esse lixo, porque realmente a quantidade era absurda, principalmente de acessórios, porque, claro, as peças são frágeis também, então cada acessório quebrado, eu era responsável pelos go-backs, que era ou devolver nas prateleiras ou jogar no lixo, então imagina, a rotina da loja era isso, separar entre lixo, tá estragado, ou o que eu boto na prateleira de volta. Então, isso é inevitável, você parar para raciocinar e rever valores, né? Não é possível o dia a dia da loja ser jogar peças no lixo. Sim. Bom, e aí, Bruna, você, como que é a sua história com acessórios? Conta um pouco mais sobre você. Oi, gente, tudo bem? Então, sou a Bruna. Bom, eu comecei, na verdade, sou formada em design de moda, né? Então, desde o início fui para esse caminho já. E no meio da faculdade, me deu uma vontade. Eu sempre gostei de acessórios, assim, sempre desde criança era daquelas que fazia, criava com qualquer coisa, então sempre gostei de colocar a mão na massa. E aí, na faculdade, no segundo ano, mais ou menos, eu comecei a fazer um curso mais específico de ourivesaria para aprender a mexer com a técnica mesmo. E aí, surgiu uma oportunidade de criar a marca, né? Foi muito legal, porque quando eu criei a marca, eu comecei a ter contato com outras marcas autorais e com esse universo que até então eu não tinha contato, né? Eu também era uma pessoa que acabava comprando bastante de qualquer lugar, não tinha muito essa... antes da faculdade, né? E aí, a partir do momento que eu comecei a ter a marca, eu comecei a criar, eu vi o valor que é você criar uma peça, né? O que tem em cima daquilo, que não é só mais uma peça, que nem a Fê estava falando, que é uma coisa descartável, né? Então, eu comecei a ter contato com essas outras marcas, e aí meu pensamento mudou completamente, assim. Tanto que meu TCC foi voltado para a sustentabilidade na joia. Então, eu fiz todo um estudo sobre isso, que, na verdade, o acessório, para mim, ele é muito... principalmente a parte da joia, porque é uma coisa que tem uma história. Eu sempre
eu tenho muitas peças aqui dentro do meu armário que são peças da minha mãe, então são peças que vieram de algum lugar, né? Então, até as joias também, eu acho que a joia, ela conta essa história. Então, esse é o meu interesse pelos acessórios, assim. E aí, depois de criar a marca, eu me aproximei mais disso, assim, e não sei, a questão do acessório para mim é que eu sou mais básica, né? Eu tenho um pouco mais de preguiça, assim, de me vestir. Então, eu acho que o acessório ele dá aquele diferencial. Então, às vezes, você tem a mesma peça e quando você coloca o acessório, você consegue diferenciar, fazer um look diferente dando várias formas para aquela mesma peça, né? Ah, é verdade. Eu também sou super preguiçosa, mas estou de acessórios aqui hoje só para prestigiar. Gente, mas então, bem rumo, né? E aí eu acho que a Gui pode falar um pouco de como é essa relação com o consumo. Passei aqui. Guide, eu não sei se... Eu vou colocar já o vídeo dos desafios da Guide, e aí você complementa e conta um pouco do que se trata. Pode ser? Se você é uma pessoa que tem... eu acho que tá travando, Nick. Tá travando? Eu vou falar, então, já que vai travar, deixa que eu falo. Isso. Então, como eu falei, o legal, acho que de ver a história das 3 que estão participando aqui hoje, é um pouco como não tem uma regra para você chegar a se sentir mais confortável com o seu armário, com as compras que você faz, digamos, acalmar seu coração na hora de fazer a compra. São 3 formas diferentes que a gente teve. Eu tive isso a partir de conhecer meu armário, a Feira a partir de trabalhar em lojas que eram de produção excessiva, a Bruna de trabalhar efetivamente com a moda. Então, acho que o legal é a gente ver isso. Não tem uma fórmula secreta que agora você vai seguir, sabe? São várias frentes. E no meu caso, como foi conhecer meu armário, e eu sou uma pessoa criativa. Então, a primeira etapa foi conhecer o armário dentro de um desafio. Então, eu falo que quando você limita, você fica mais criativa. E a partir dali, eu fui desenvolvendo mais e mais desafios. A princípio, era só eu mesma que fazia e compartilhava na internet, mais para eu não esquecer os looks, as fotos, sabe? Eu só ia compartilhando. Isso foi há 7 anos atrás. Então... isso foi evoluindo e a minha relação com a moda foi mudando tanto que eu resolvi me especializar, daí sim fiz o curso de consultoria de estilo e daí comecei a criar mais conteúdo nas redes sociais. Assim cresceu meu YouTube, cresceu meu Instagram e eu resolvi desafiar as pessoas que me seguiam. E assim que a gente está vendo agora o Desafios da Guide, que é uma forma de você pegar truques de styling e reutilizar o que você tem no armário. Porque uma sensação que eu tive quando eu conheci meu armário e consegui criar mais com ele, era que eu não queria mais comprar com tanta necessidade. O primeiro sentimento foi esse. Então, toda vez que eu proporciono um novo desafio da Guide, a intenção é que no final dessa semana, que geralmente são 5 dias, a pessoa sinta menos necessidade de comprar, porque ela conseguiu ser mais criativa e conhecer o que tinha no armário. E isso é muito legal, porque realmente é o feedback que eu recebo. As pessoas me mandam mensagem, nossa, Guide, eu até esqueci que eu precisava de uma roupa nova, ou usei algo que eu nem lembrava mais que eu tinha. Então, acaba sendo eu chamo de desafio, mas é um grande exercício de moda e de autoconhecimento que eu faço, e está na 14ª edição, e eu não sei até quando vai, né, mas estamos evoluindo aí nesse projeto. Deixa eu voltar lá. Eu queria até passar o vídeo, porque eu achei muito legal, mas deixa eu tentar aqui de novo. Vê se trava. Não vem aqui o som. Não? Então, gente, vocês olhem lá, por favor. Vão lá no Instagram da Guide. Compartilha nos stories, Guide, pra gente ver depois. Vou compartilhar. Foi. Então tá. E Fer, você consome muito brechós, então conta pra gente como é consumir brechó. Tem muita gente que eu vejo muitas alunas minhas ainda falando, eu não gosto, eu não sei, mas eu acredito que isso tem mudado muito, né? As pessoas tinham um certo preconceito para comprar ainda em brechós, mas eu acredito que isso tem mudado radicalmente.
Eu vi, inclusive, que o consumo de peças de segunda mão vai sobrepassar, nos próximos anos, o consumo de fast fashion. Então, conta pra gente um pouco como que é para você consumir em brechós e dá algumas dicas pra gente. Esse, inclusive, é um assunto que eu acho que daria mais um webinar de 1h30 para ficar falando sobre isso. Tem muita coisa para falar. Mas eu acho que realmente o conceito de brechó mudou muito ao longo dos anos e ainda tem aquele pré-conceito de que roupas de brechó são roupas surradas, que a pessoa usou até o último ponto, ou que às vezes estão sujas, enfim. Então, esse preconceito hoje em dia ele não deve existir mais, porque já tem surgido brechós que são incríveis, que mostram pra gente o quanto realmente esse conceito mudou. Até eu vejo pessoas falando, porque, né, peças de brechó tem aquela energia da pessoa, aquela energia antiga, enfim. Mas aí, com toda essa história que eu contei da Forever também, a gente for parar para pensar que a maior parte das fast fashion acaba produzindo, inclusive, peças com mão de obra escrava. Então, a energia da peça que veio proveniente de uma produção de mão de obra escrava tá tudo bem, uma peça que veio de brechó que foi cuidada com tanto carinho, não. Então, sabe, tem muitas coisas que eu acho que ainda vale a pena as pessoas colocarem na cabeça e verem outras coisas antes de entrar num brechó. Então, eu até imaginei falar algumas coisas que valem, alguns pontos, né, que vale a gente levar em consideração antes de ir num brechó. Porque tem muita gente que acha que todos os brechós são iguais, é tudo a mesma coisa, na verdade não é. Existem estilos diferentes de brechó, então tudo isso vale muito ser levado em consideração. Então, por exemplo, eu já vou falar sobre cada um deles, mas existe brechó com estilo, com peças mais vintage, outras com foco um pouco maior em produtos menos usados, de mais qualidade, focados em marcas que são conhecidas no mercado, por exemplo. Outros brechós podem ter um estilo específico de peças, ou um mix de tudo. Então, eu trouxe alguns exemplos de alguns brechós maravilhosos que eu amo de paixão, aqui de Curitiba mesmo, para exemplificar isso que eu estou falando. Então, por exemplo, o Lavô Tá Novo, fica no Augusto Stelpid. A curadoria da Karina, né, que é a proprietária, ela me impressiona, assim. Então, a curadoria das peças da Cá é maravilhosa, já dá para ver a estrutura do brechó, enfim, que é incrível. O Balaio de Gato, eu amo com todo o meu coração, a Lia tá aí assistindo a gente também. O Balaio, eu já garimpei peças que eu me emocionei, eu posso dizer assim, são peças muito únicas, que realmente traz uma bagagem, assim. Então, a Lia viaja bastante, até uma das peças que eu garimpei, ela tinha achado numa feirinha na Europa, trouxe para cá, que é um casaco, até que eu tô na foto de divulgação. Eu também queria, né? Aquele casaco é meu xodó, então, e fora isso, também tem a collab, né, então tem bastante marca local ali, então a Lia também abriu esse espaço para marcas locais ali. Então, são 2 andares e fica ali do lado do Cine Passeio, então é outro que também vale a pena conhecer. O Fermin Cacarecos é um brechó que tem bastante estilo anos 90, então essa jaqueta ali foi a que eu garimpei. Inclusive, eu divido essa jaqueta com meu marido, eu comprei para ele de presente, mas eu uso mais que ele. Maravilhoso. Qual que era o outro que eu tinha colocado ali? Ai, perdão. Imagina. Libélula. O Libélula também é interessante falar, porque o Libélula ele tem 3 lugares hoje em dia. Ele tem no Juvevê, tem no Batel e tem no São Francisco. Só que se for parar para pensar, cada unidade é completamente diferente da outra. Então, por exemplo, a do Batel, que é a foto da esquerda, tem muitas peças mais dia a dia, básicas, tipo camisas, blusas, alguns casacos, blazers. O estilo de peça é mais dia a dia. Do São Francisco, que tem bastante teatro e figurinista ali por perto, a maior seleção de peças é colorida, é diferente. Então, cada um tem um estilo completamente diferente. Aí, acho que o próximo já dá para passar, por favor. O Madame Garimpo, ele também, além dele ser lindo, as peças também é um mix. Então, eles também acabam selecionando peças de marca, que também estão em boa conservação, enfim. E também pelo estilo. E o Novo Pink Brechó, por exemplo,
eu até peço desculpas pelas fotos, porque essas daí eu tirei um print dos stories que eu fiz. Então, mas eu achei que valesse a pena trazer para vocês verem o capricho deles também, que eles colocaram em todas as peças, se ela é upcycle, se ela é nova, se ela é semi-nova, customizada. Aline, diga. Oi. Uma perguntinha. O novo Pink tem há quanto tempo? O novo Pink, ele vai fazer, acho que nem um ano. Ele é bem recente, né? Bem recente, Ele até tinha inaugurado um pouquinho antes da fuga ali, que eu lembro. Foi em outubro do ano passado, eu acho. Acho que foi. E eles têm, inclusive, um ateliê dentro do brechó, que fazem reformas, fazem customização, a Adri faz tudo ali dentro. Então, isso eu acho que, para mim, é algo que vale muito a pena comentar, porque tudo isso acaba influenciando na precificação da peça. Então, tanto os brechós quanto as lojas também têm custos de aluguel, de funcionário, de lavagem de peça. Então, tudo isso acaba influenciando na precificação. Então, é muito complicado você ir num brechó que tem todo esse cuidado, esse capricho, e você achar que vai comprar peças blusinhas por cincão, dezão, porque é usado mesmo. Então, tudo isso tem que ser levado muito em consideração antes da pessoa querer garimpar alguma peça em brechó. Então, né, além dela entender tudo isso como funciona, eu acho que vale a pena ela pesquisar antes qual é o estilo do brechó, para ela ver qual se identifica mais. Além dela conseguir se conhecer, né, com as dicas da Guide também, de consultoria de imagem, para ela entender que tipo de peça ela pode garimpar e o que vai fazer sentido de acordo com o que ela quer ser representada, né, com a imagem que ela quer ter. Então, eu acho que tudo isso faz muito sentido. E fora que, se vocês quiserem também ver os destaques do meu perfil ali, eu faço uma reflexão e falo sobre isso bastante ali também, para vocês se aprofundarem um pouco mais nesse assunto, se vocês quiserem. Bem legal. E a Bruna? Bruna, você que tem uma marca autoral de acessórios, consumir de marca autoral também é consumir consciente, né? O que você pode contar para a gente desses collabs que você faz? E se o consumo de marcas autorais tem aumentado, né? Eu acredito que sim. Eu vejo que Curitiba agora tem muitas marcas autorais de qualidade. Então, conta para a gente um pouco, fala um pouco para a gente como é consumir de marcas autorais e ser uma marca autoral em Curitiba. Eu acho que sim, o consumo de marcas autorais tem crescido muito, ainda bem, porque antes a gente tinha um pouco essa cultura de comprar o que era de fora, né? Comprar o que era mais distante. E hoje, ainda bem, isso está mudando e cada vez mais está se fortalecendo você comprar o que está perto de você, né? O que é local mesmo. Isso tanto é super legal porque você comprar o que está do lado é uma coisa sustentável, né? Você não vai gerar uma cadeia que tem toda uma logística, não. Você está fortalecendo a tua cidade mesmo, o teu lugar, né? E eu acho que você comprar de marcas autorais você, na verdade, compactuar com os valores daquela marca, né? Mais do que você só comprar um produto. Eu acho que vai além da peça. Quando eu comecei a fazer essas parcerias, até participei de um grupo que se chamava Trama, com várias marcas legais, com a Alexandre Linhares, com a Reptilha, com a Painex, com a Jacu. A gente fez uma parceria muito legal e você começa a ver que cada um tem uma história e essa história é traduzida nas peças, né? Então, quando você compra aquela peça, você compra a história daquela marca, daquela pessoa, os valores que ela tem. Então, quando você adquire, é uma coisa muito, muito especial, né? Você não está comprando só uma peça de roupa ou um acessório. Eu acho que isso acaba encantando as pessoas. Porque hoje os valores mudaram muito, né? Estão mudando. Então, quando você quer comprar, você vai muito pelo emocional também, né? O que aquela peça vai... o que ela te proporciona, que emoção que ela te traz. Então, eu acho que tem a questão também de ser uma peça, às vezes, única, né? Então, uma peça que só você vai ter, que é uma coisa muito legal, assim como também nos brechós, você acaba encontrando aquela peça única. É diferente você comprar uma peça, que é uma coisa que todo mundo tem, que é uma coisa seriada, né? Ela acaba tendo um valor diferente, assim.
E é muito legal, porque a maioria dessas marcas, eu tive contato com o ateliê da pessoa. Então, você vê desde a ideia, tipo, da idealização daquela peça até a parte de criação mesmo. Então, do ateliê, você vê as coisas de costurar, de colocar a mão na massa, até aquilo se tornar um produto, né? Então, eu acho que os valores mudam um pouco e deixa de ser só um produto, né? Você guarda aquilo como até uma peça de arte, assim, né? Eu tenho as minhas, que eu comecei a consumir muito mais de marcas autorais, e quando eu coloco aquilo, coloco uma peça dessa, eu me sinto, nossa, muito especial. Você carrega toda a história da pessoa junto, então eu acho que é muito mais humano, né? Hoje a gente fala muito de você ter as marcas e ter essa coisa mais humana. Então, a gente não quer saber só mais sobre a marca, quem está por trás das marcas, né? Então, acho que até tem que se mostrar mais, né? As pessoas que estão por trás têm que aparecer mais. Isso é até um pouco difícil para mim dentro da marca, eu não sou muito de aparecer, mas as pessoas querem saber o que vem antes de estar ali só o produto. Com certeza. E ontem até a gente estava falando com a Márcia Caldas, que é uma super consumidora de marca autoral, e ela estava falando que a pessoa tem que ter personalidade para vestir uma marca autoral, né? Porque são peças que são muitas vezes diferentes, e você conhecer a história da marca e a história do criador, também você sabe que você está comprando algo que tem um valor agregado, que é diferente da produção em série. Então, é muito interessante, isso faz todo sentido. Sim. Bom, Guide, conta pra gente agora, fala um pouco dos seus drops de styling, né? Um pouco de dicas de compor, de consumir dentro do armário. Porque você me contou que você faz isso, né? Que você consome dentro do seu universo ali, que é o seu guarda-roupa. Então, como que você faz, assim, na organização e como que você trabalha isso no dia a dia, assim? Uma coisa que eu acho que é legal para de falar, até puxando o que as duas falaram até agora, né, a Fê e a Bru, é que eu compro dentro do meu próprio armário e isso permite que eu tenha uma calma na hora de ir num brechó, na hora de olhar uma marca autoral. Eu consumo das duas, tanto marca autoral quanto de brechó, e isso só é possível porque eu conheço muito meu armário e consigo render as coisas que eu já tenho. Então, eu vejo muito para você conseguir consumir dessa forma nova, você precisa primeiro olhar para dentro, porque senão você não vai conseguir. Você vai olhar para essa do autoral, vai achar cara, vai achar diferente demais. O brechó você não vai encontrar as peças que você gosta. Então, eu gosto muito desse princípio de você começar por ali. E como eu sou uma pessoa criativa, eu uso várias dicas de styling para refazer os looks do meu armário, né? Então, uma das coisas que eu gosto muito é de brincar com as cores. Quem me segue sabe que eu falo muito de cores. E eu acho que os pontos de cor são coisas muito legais para você conseguir diferenciar o look. Às vezes as pessoas acham que a cor vai fazer com que você se torne igual. E eu vejo como mais possibilidades. E ali nas duas primeiras fotos dá para mostrar muito isso. Porque na segunda, que eu tô com jeans, é uma calça jeans e uma blusa verde. É um look simples, relativamente simples, mas que como eu incluí outros pontos de cor, ele ficou muito mais criativo e divertido. Ao mesmo tempo que você coloca um sapato preto ali, ele já muda completamente. Então, entender as cores como pontos de possibilidades no styling é muito, muito legal e faz o nosso armário multiplicar. Geralmente, quando eu atendo uma cliente, ela não usa nada de cor, eu incluo 2 pontos de cor, juro, é 2 só no armário dela. Ela sente essa multiplicação na hora. E é disso que a gente está falando, né? De menos necessidade de coisas novas e mais conexão com o que a gente tem ou com o que a gente vai passar a consumir também. Outro exemplo é a mesma blusinha verde, eu tô no primeiro look ali, e daí misturando com blocos de cor. E dá para ver que uma percepção do look já fica completamente diferente também. E, de novo, uma blusinha verde, que é um verde bem vivo, né? E no primeiro look eu também fiz um truque de styling, que até a Fê vai mostrar mais alguns truques que ela usa também, que super reinventa peças. Mas essa saia, na verdade, é uma camisa, que eu transformei numa saia. Então...
Claro que isso aí já é um nível avançado, né? Que daí segue a Fer, me segue lá que você vai pegando essas dicas. Mas é isso. Além de você brincar com os pontos de cor, é reinventar. Eu queria fazer um bloco de cor de verde com roxo, que inclusive é a cor que eu estou usando hoje também, verde roxo. Eu queria fazer esses blocos de cor, eu não tinha uma parte de baixo roxa, uma saia roxa, então eu transformei uma camisa numa saia. E a outra coisa que para mim mudou muito, porque eu não vim do mundo da moda, né? Eu sou publicitária, então trabalhei muito tempo nessa área. Eu já era do mundo criativo, mas não de moda. Então, quando eu conheci sobre modelagens de tecidos, é que também me permitiu fazer novas escolhas. E a gente geralmente não dá bola para isso. Tipo, não consegue entender que existe uma modelagem, um caimento, e como isso, na verdade, passa uma mensagem diferente. Eu não acredito muito em mensagem certa, mensagem errada, né? Eu acho que você pode e deve vestir o que você quiser, mas tomando consciência se você está vestindo o que você quer para você, né? Então, às vezes, a gente toma decisões de modelagens ou peças porque está todo mundo usando, mas não parou para pensar se a gente quer usar aquilo. E esse é um exemplo que eu trouxe no segundo look. Se você for ver, são peças que têm a mesma cor, são cinza, são cores sóbrias, mas a modelagem e o tecido é completamente diferente. Portanto, a mensagem também é. E eu sou essas duas pessoas da foto. Eu não sou nem só uma, nem só outra. E provavelmente eu vou misturar todas as peças de todos ali e montar um novo look. Então, eu acho que é muito legal a gente parar para olhar isso também. Então, são vários fatores. Eu vejo a moda como vários fatores e você vai misturando cor, modelagem, tecido e conseguindo novas possibilidades. Muito bom. E aí a Fer, que eu assim, já identifico estilos completamente diferentes entre a Guide e a Fer. A Fer usa muito estampa, a Guide você quase não usa estampas, né? Quase não usa, E a Fer consegue misturar, porque eu acho que também é um grande desafio, misturar estampa no mesmo look, fazer essa mescla toda. Então, Fer, conta pra gente como que você faz aí. Pois é, isso é muito engraçado. Até conversando tudo isso, me deu uma nostalgia aqui de imaginar que anos atrás eu era advogada, gente, né? Completamente oposto. Aí que eu paro para pensar como. Mas é muito louco. E acho que a Guide também deve ter essa sensação de que quando você descobre uma coisa nova, é a melhor sensação de blusinha nova, né? Você descobriu um look completamente diferente, você fala, meu Deus do céu, tava dentro do meu guarda-roupa e eu tô com uma blusa nova aqui. Então, eu gosto muito de fazer esses exercícios e para mim a sensação que, meu Deus, arrasei nessa, é quando eu consigo ressignificar a peça de verdade. Então, por exemplo, nessa primeira foto é um vestido que tem um decote nas costas que eu usei como saia, dei um nó nas costas e eu me amei. E é bem isso também que a gente estava comentando, como que a gente gosta de ser representado, como que a gente gosta. Não importa muito se a pessoa me achou estranha, se ela gostou ou não gostou, eu tô me vestindo para mim. E eu acho que é esse o principal, né? Eu tô me sentindo bem com aquilo e é isso que importa. Então, essa ressignificação de peça, que às vezes a gente acaba usando sempre a mesma peça, do mesmo jeito, com a mesma ocasião, enfim, e você inventar isso eu acho muito gostoso. Então, essa peça colorida, né, florida com abacaxi que tá ali, aquilo ali é uma saída de praia, que é uma camisa que vai até o joelho. E aí, então, é uma saída de praia que eu coloquei uma saia mais formal e brinquei, né, com estampas. Ali embaixo sou eu e meu marido, então eu uso muitas camisas dele também, então eu consigo usar uma camisa dele e transformar num cropped para mim. Esse vestido preto, na verdade, é uma saia longa preta, uma saia plissada preta, longa, que eu também coloquei como tomara que caia, botei um cintinho ali, então, gente, sério, para mim, criar essas novas possibilidades, então dá para perceber que, né, primeiro a gente acaba consumindo do nosso próprio guarda-roupas, criar as novas possibilidades com a gente, quando for consumir, se precisar consumir, quando for, que seja de uma forma mais responsável, que, né, complementando o que a Bru também falou, não só escolher uma peça só pela beleza ou pela qualidade, mas que ela tenha algo a mais. Então, né, que seja de brechó, seja de uma marca local, existe uma história além só da beleza ou da qualidade do produto. Então, existem milhões de possibilidades e prova que a gente realmente pode usar menos coisas, ter menos coisas, mas com mais significado, né?
Fer, você também não sente que quando você está num brechó, por conta de já praticar isso com o seu armário, você consegue ver possibilidades em peças que a gente não daria nada, por exemplo? Porque como o brechó não tem uma categorização exatamente de estilo, como é nas lojas, que facilita a nossa compra, você precisa ter esse olhar mais apurado para olhar uma peça e ver uma possibilidade nela, né? Você sente isso quando você está comprando no brechó? Eu sinto muito. Só que eu acho que até é um exercício diário de descobrir mais possibilidades em casa mesmo. É difícil eu olhar a peça de cara e falar, nossa, isso dá isso, isso, isso. Às vezes eu estou inspirada e vai. Mas eu acho que é muito mais um exercício diário de pegar um domingão, sei lá, e começar a inventar. Então, por exemplo, essa saída de praia, eu comprei ela o ano passado, mas eu usei ela assim agora. Então, faz, sei lá quanto tempo que ela está no meu armário e eu criei essa possibilidade agora. Então, ainda assim, eu me surpreendo com a quantidade de possibilidades que ainda dá para criar com as peças que eu já tenho. Então, às vezes, eu vejo na hora, mas criar esse exercício de botar uma musiquinha, pegar uma garrafa de vinho e brincar você sozinha no seu guarda-roupa. Fazer um desafio da Guide. Exato. Sim. Vale a pena, sim. E, Bruna, você fala um pouco do papel do acessório, né, para compor os looks. Eu acho que assim, eu também, para me vestir, muitas vezes eu começo pelo acessório, que eu acho que até quando você não sabe como se vestir, é muito legal você pegar uma peça, no meu caso é o acessório, e começar a partir dali. Então, quero muito usar aquele brinco, aquele colar, ou mesmo um sapato. Às vezes você começa o look pelo sapato, quero usar aquele sapato e você monta a partir daquilo, né? Então, eu acho que é muito legal, porque o acessório parece que ele é o diferencial do look, né? Ele é a cereja do bolo, assim. Então, eu acho que funciona muito usar o acessório desse jeito. E também o contrário. Às vezes você coloca uma roupa e você fala, putz, tá faltando alguma coisa, assim. E dependendo você coloca, você vai dar o tom que você quer para aquela roupa. Então, se você colocar, às vezes, um brinco pequenininho, uma coisa assim, vai ficar uma coisa mais dia a dia. Ou você pode, aquela mesma roupa, que é uma calça jeans e uma blusa branca, você colocar um brincão, colocar um sapato de frente, mudou completamente a roupa, né? E até para quem é mais básico e não gosta muito de estampa, enfim, você pode dar esse diferencial através do acessório, né? E até, eu acho que a gente também pode, assim como a gente brinca com as roupas, eu brinco muito com os acessórios. Então, até as minhas peças, tem peças que eu gosto de fazer, a mesma peça tem várias possibilidades. Por exemplo, esse colar que eu estou usando, você pode usar ele assim, mas você pode usar ele como uma choker, ou você pode enrolar e fazer uma pulseira. Então, você pode também, dentro do seu guarda-roupa, brincar com seus próprios acessórios, né? Ou até compor. Então, você não tem que usar o brinco certinho, sim, você pode colocar um brinco e colocar um longo e um curto de um lado, anéis, colocar, às vezes, vários juntos que você achou que talvez não iria combinar, mas, sabe, fazer uma brincadeira mesmo. Então, acho que a gente também tem que explorar e olhar o que a gente tem de acessório, que às vezes tem muita coisa interessante. Assim. E também fazer algumas brincadeiras de até... você tá em uma camisa, então às vezes fechar a camisa e colocar o colar em cima da camisa. Eu acho que essas brincadeiras também, do styling junto com a roupa, ficam super interessantes, assim, você consegue transformar, às vezes, um look básico numa coisa bem diferenciada, assim. Sim, com certeza. Gente, eu queria só para concluir, falar um pouco do futuro, né? Eu tenho visto, ontem escutei uma consultora que eu gosto muito, que é a Thaís Farage, e ela fala da nossa responsabilidade com o que a gente tem, né? Que a gente tem que se responsabilizar pelas peças que a gente tem no guarda-roupa, pensar em peças que podem ser doadas, mas com responsabilidade, né? Não jogadas no lixo, mas doadas para alguém que realmente precisa, ou reformadas, ou passar por um processo de upcycling, ou usadas de diferentes maneiras. E eu vejo aí um mundo muito interessante para quem são os profissionais que podem ajudar a gente nesse processo, porque vocês estão falando aí de mesclar coisas, usar de formas diferentes. Eu, apesar de trabalhar com moda, sou super básica também. Eu sou assim como a Bruna. Eu parto para os acessórios para não ter que misturar muita coisa, assim.
Então, às vezes, eu sinto a necessidade de ter um profissional que venha e que organize esse universo que eu tenho dentro de casa, porque eu me sinto responsável pelas coisas que eu tenho. Então, que pode ser a profissão do consultor de imagem nesse mundo aí que se apresenta após pandemia? Eu, como consultora de estilo, né, eu tenho 3 anos que eu mudei de profissão, né, então eu fui crescendo dentro disso e a profissão foi crescendo também. E eu vejo muito que esse momento da pandemia como um acelerador de coisas que já tinham que acontecer. Então, a profissão de consultoria já ia crescer muito, porque dentro disso que a gente falou, a gente já consumiu muito, então nosso armário já tem muita coisa. Então, olhar para ele como ponto de partida é essencial. E eu acho que a consultoria acaba sendo esse exercício. É aquela sua, eu sempre falo que eu sou amiga expert em moda que você leva para dentro do seu armário e fala, tá, mas e o que eu posso fazer com essas coisas que eu tenho aqui? E eu vou falar, olha, você percebeu que você só tem roupas azuis? Geralmente é isso que acontece. E a pessoa, não, eu não tinha percebido. Então, é uma visão para você reconhecer o que você tem e, a partir dali, você tomar decisões. Então, eu vejo que é uma profissão muito, muito importante e é um investimento que você acaba fazendo no profissional para depois fazer investimentos mais inteligentes nas suas roupas. Então, isso é fato, não tem como você passar por uma consultoria e não mudar alguma coisa em você. E uma coisa legal também de falar é que a consultoria não é um negócio que vai revolucionar a tua vida naquele minuto. Tipo, meu Deus, a pessoa entrou na minha vida, agora eu sou outra, como aparece na TV, né? Jogou tudo fora, não tem nada a ver. É como quando você faz um curso, né? Ah, eu não sei nada sobre pintura, vou fazer um curso. Você vai sair do A para o B da pintura e, a partir dali, vai abrir novas oportunidades para você crescer. E a consultoria é a mesma coisa. Então, eu acho que é um curso sobre você mesma e sobre a moda, sobre o seu armário. Eu acho muito interessante, sou suspeito para falar, né? Então, aqui fica o meu depoimento de que vai crescer muito essa profissão, sim. Eu acho que tem, além nesse sentido, existe outras coisas que eu acho que vai mudar muito, e isso é muito bacana, isso me anima também, por parar para pensar daqui para frente como que vai ser. Né, de realmente as pessoas entenderem e chamarem, né, para poder ter esse olhar profissional para o seu próprio guarda-roupa. Então, uma das consultorias que eu faço é realmente criar essas possibilidades, para falar assim, nossa, foi só você que pensa nisso, nunca vou conseguir criar isso. Então, me chama que eu te ajudo, porque tá tudo bem, a gente consegue criar novas possibilidades com o que já tem aí. E principalmente quando for comprar uma peça, eu acho que hoje em dia também as marcas, eu tenho consumido bastante, né, conteúdo nesse sentido, ouvido, os bate-papos, enfim, e as marcas estão falando bastante também sobre criar peças versáteis, né, que ela não tenha só uma possibilidade só, que seja uma peça que te traga milhões de possibilidades. Então, você realmente ter menos coisas e que essas coisas criem novas possibilidades. Então, eu acho que o futuro, nesse sentido, está nesse raciocínio. Uhum. Eu acho também que até esse momento, né, que é um pouco de pausa, assim, da gente ver que as coisas desaceleraram um pouco, eu vejo que no dia a dia, nessa rotina que a gente tem, às vezes para se vestir é 1 segundo, né? Então você não tem nem esse tempo de você pensar, você pega meio que qualquer coisa, tem que sair correndo, tem que fazer. Então, eu acho que o papel de vocês é justamente falar, não, você tem que, às vezes, parar e ter um tempinho ali para você pensar, para você, na hora que você for colocar a roupa e montar aquilo, você já ter uma ideia do que você tem e não sair pegando sempre o que está na frente, né? Eu acho que é importante esse momento também de pausa e de valorizar essa profissão. Uhum. Acho que muito legal. Aí eu acho que é interessante também no papel do consultor de imagem, Bruna, conhecer marcas autorais também, né? E poder incentivar esse tipo de consumo de brechós e de marcas autorais. Então, por isso que a gente trouxe essas duas frentes, porque eu acho que faz todo sentido nesse momento que a gente está vivendo, né? Porque daí até o consultor consegue meio que identificar, se ele conhece várias marcas, identificar o perfil e falar, olha, acho que você iria se identificar com isso e apresentar, às vezes, coisas que a pessoa nunca iria conhecer ou não iria buscar, né? Então, eu acho que é um papel importante mesmo. Com certeza. Gente, aqui a gente encerra, então, eu espero que vocês tenham gostado. É um tempo curto, a gente poderia se estender e falar de muitas outras coisas, mas aqui
contato, tá? Vocês fiquem à vontade de entrar em contato conosco, que a gente está disponível para tirar qualquer outra dúvida. A gente, ao longo desses próximos dias, vai colocar também alguns drops desse momento que a gente teve aqui no Instagram, então alguns posts no Instagram para complementar, e eu também vou mandar essa apresentação para quem se inscreveu, para quem estava aqui, para que vocês tenham também o contato dos brechós, os nossos contatos e da própria Mescla, que é a escola de vivências, workshops, e que a gente pretende fazer muitas coisas ainda nos próximos dias por aí. Tá bom? Muito obrigada. Adorei. Obrigada, Obrigada a vocês todos. São mulheres maravilhosas e inspiradoras. Adorei o bate-papo. Queria ficar muito mais tempo, mas a gente sempre ultrapassa o tempo. Eram 40 minutos, já são quase 11 horas. Assim foi também. Mas eu espero vocês. Amanhã a gente tem um outro bate-papo com a Fabiana Pescara, que é especialista em tecidos, e eu acho que para um consultor de imagem fazer, né, entender, trabalhar com matéria-prima e materiais têxteis é extremamente importante entender, como você mesma falou, Guide. E a gente vai falar de case na moda, que é a Revival, da Marina Abdala. Então, espero vocês amanhã. Um beijo. Tchau. Bom feriado.